E o nosso primeiro assunto do dia é comportamento, principalmente quando há ressentimentos mal resolvidos. Eu falei sobre a nossa atitude de ouvir, de perdoar, e realmente a gente precisa aprender e caminhar muito nesse sentido, porque o perdão liberta. E sem perceber, a gente gera ciclo de vingança, né? Que são verdadeiras barreiras para o sucesso. Não só para a nossa harmonia enquanto a gente se relaciona com as pessoas, mas para que a gente prospere em todas as áreas da vida. E para explicar o que causa esse ciclo da vingança e os caminhos práticos para que a gente possa interromper e mudar esse automatismo, eu recebo a empresária, palestrante, escritora Heloísa Capelas. Seja bem-vinda, Elô. Te vi no camarim numa correria, não deu pra te dar nem um abraço, mas olha, muito bom. Agora a gente pode até dar um abraço. Ai, que bom, né? Fico muito feliz por tudo isso, né? Por poder abraçar, por poder te olhar de pertinho. Que bom. Que bom, que bom. Elô, vingança. A gente já sabe que essa palavra não representa nada bom. Quando ela vira um ciclo, então, ciclo da vingança, eu fico pensando já num anti-herói. O vingativo, os vingadores. Como é que é isso? Na realidade, todos nós somos vingativos, né? No meu livro Perdão, a Revolução que Falta, eu começo, a primeira pergunta é, vingativa eu? Porque vingança é um nome feio, né? Parece que a gente não pode ter, então todo mundo nega, ou a grande maioria das pessoas nega. E na realidade, vingança, na nossa infância, foi um movimento de proteção. Num determinado momento, lá entre 6 e 7 anos de idade, a criança promete que quando ela crescer, os adultos vão pagar. Vão pagar pela dor. Crescer dói, né? Quando você fala que a criança promete, é inconscientemente? Claro. Aí ela se defende, ela entra na idade da raiva. E a idade da raiva é a idade do bullying, né? 8, 9 anos, quando a criançada na escola faz aqueles grupinhos uns contra os outros, pega na rua. É nessa idade, porque até 6, 7 anos nós não temos neurônio suficiente ainda para desenvolver. Quando nós aprendemos a pensar, que é na época da alfabetização, que a gente abstrai, né? E entende que 1 e 1 é igual aquele numerinho 2, isso é muito difícil, você precisa de muito neurônio, muita mielina, é um processo que até 7 anos não existe, ou existe muito pouquinho. Claro que a gente tem exceção, mas nesse momento a criança não quer mais sofrer, ela já entende o que é dor, ela já entende o que é humilhação, ela já entende o que é abandono, ela já entende o que é exclusão, o que é rejeição. Ela agora está pensando, ela já entende e ela não quer. Porque até 7 anos você não entende, você vive a dor, mas não entende. Porque para entender você precisa de neurônio. Quando você entende, você diz, não, quero mais não. Quero mais, mas ela ainda está com 7 anos, ela não tem como se defender. Então, como é que ela se defende? Quando eu crescer. Quando eu crescer. E aí, a partir daí, a gente diz que a criança faz um pacto de vingança. E isso é muito útil, porque criança que não faz pacto de vingança, ela morre. Porque a dor do abandono é a dor da morte. A criança morre. Se você não existir, você morre. Por isso, não existe. A criança que faz o pacto, ela vai endurecer, porque ela vai começar a pensar. E pensar não dói. E ela começa a elaborar tudo que ela vai ser quando ela crescer. Só que nada disso é consciente. A gente vai vivendo só, sem perceber. Só que a gente percebe esse ciclo na vida adulta quando a gente deseja que o outro pague pelo que ele fez. As pessoas dizem, eu quero justiça. E na realidade elas querem vingança. Elas querem que o outro pague. Uma coisa é você dizer, o bandido precisa ser preso para nunca mais fazer aquilo com ninguém. A outra coisa é dar porrada nele. Sim. Uma coisa é entrar num processo de reeducação para que ele aprenda que não pode mais fazer isso. Outra coisa é destruí-lo
porque ele merece, porque ele foi ruim, porque é justo. Isso aí é vingança. Isso é vingança. Mas aí quando você fala que todos nós fazemos um pacto de vingança, a gente quer vive nesse destruir os ciclo. nossos pais? Não, a gente quer que eles sofram. É mesmo? Claro que de uma maneira inconsciente, mas é que a criança entende que alguém tem que pagar pela dor dela. E quem é responsável pela vida dela? Pai e mãe. Ou aqueles que o substituíram. Todas as crianças sentem dor? Todas. Crescer dói. E crescer dói pra gente, né? Sair da zona de conforto e fazer algo diferente, dói. Incomoda. Então, hoje a gente vive isso. Fazer algo diferente, inovar, por exemplo, né? No meu livro Inovação Emocional, que eu falo da reciclagem, como você cria uma outra pessoa? Você vai precisar entrar numa zona de desconforto muito grande para criar o novo. Isso dói. Depois que está criado, você fala, olha como eu fui corajosa, legal, bacana. Mas o processo, entrar no túnel, dói. Agora, na vida adulta que a gente tem recurso, você imagina crescer, dói ossos. A criança tem dor física. Para a gente tentar entender, porque eu sei que você tem aquela experiência incrível da sua imersão, que as pessoas vão, elas mergulham nas suas dores, na sua própria história. Que tipo de pacto de vingança você já ouviu? Para que a gente possa compreender, porque eu tô aqui pensando, será que eu fiz isso? Porque eu tenho um amor tão gigante pelos meus pais, uma gratidão tão gigante. Não tem nada a ver. Que eu possa ter feito como pacto de vingança? E é linda essa sua pergunta, porque assim, a vingança, ela não é má na infância, ela é protetora. Ela faz a criança ganhar força e dizer, eu vou me aguentar aqui, porque quando eu crescer. Isso dá uma força para essa criança, uma energia. Isso é útil. Se nós estamos vivos hoje, foi o que nós fizemos. Todo mundo. O que acontece na vida adulta é que nós transferimos os nossos pais para todas as pessoas. Então, quando elas nos magoam, quando elas nos ferem, quando elas fazem coisas que a gente não gosta, nós ficamos, primeiro, magoados, causou a dor. Uma dor infantil que não foi curada. Essa dor vai fazer a gente viver muita raiva, porque essa pessoa não podia fazer isso comigo, e essa raiva vai gerar vingança. Ah, porque a gente vivencia o sentimento que a gente conheceu lá na infância. Que estava adormecidinho ali. Ah, que não está curado. Nós temos uma criança ferida dentro de nós. Então o caminho para a gente quebrar esse ciclo é curar essa criança. Essa criança. Acolher a criança. Isso significa que você precisa acolher seu medo, acolher todas as suas raivas, acolher a crença de que você não é bom o suficiente, de que você é incapaz, de que você não consegue. Essas crenças são infantis. E quem de nós já não viveu isso? E às vezes a gente vive tudo isso num único momento. Num momento, por exemplo, que nos oferecem algo novo. Ou nos provocam uma reação que a gente diz, não pode. Não, isso comigo não. Eu digo que a gente fica muito magoado porque acredita naquilo que o outro está falando de nós. Eu digo assim, se eu passar na rua e alguém falar assim, sua magrela, desconjuntada, não vai fazer menor sentido para mim, porque eu não sou magrela. Mas se eu passar na rua e falar assim, sua velha gorda, vê com quem você está falando? Por quê? Você não porque é uma velha gorda, pode parar. Mas assim, tem sentido para mim. Né? Por quê? Porque, eu tô fora do peso, eu tenho 65. A gente só vai se chatear com aquilo que no fundo acredita. A gente sabe que a gente, ou que a gente acredita que é, ou que a gente realmente é. Isso. E isso são crenças infantis, porque o que a gente é mesmo é uma fonte de amor. Nós somos tudo de bom, a humanidade é linda. Não tem essa história de que nós não somos bons, não. Mas nós acreditamos nisso.
como Bob Hoffman diz, a gente acredita nisso por falta de amor. Os nossos pais nos amaram muito. Existem já ciência disso. Nós sobrevivemos com amor e proteína, na mesma proporção. Se nós estamos vivos hoje, é porque a gente teve amor e proteína suficiente, muito bom, de boa qualidade. Só que faltou o amor incondicional. Nós tivemos o amor do si. Se você se comportar, se você cuidar do seu irmão... E não podia ser diferente também, né? Na vida deles, não. Não. Do jeito que eles do jeito que eles acreditavam que era a vida, não podia. Não, mas assim, eu não posso agora falar para quem está gestando um bebê ou para quem acabou de ter um bebê que ela precisa ser diferente do que os pais foram, porque senão a gente perde essa geração de novo, sem limites, ou não? Não. Não? Olha só, a gente foi de uma educação autoritária para uma educação laissez-faire, né? Para uma educação, Então, tudo certo. Tá tudo certo, mas essa educação tá tudo certo não foi bacana, porque a gente vê um monte de jovem sem rumo. Perdidão, é verdade. Não, mas o que eu estou dizendo é que não é para deixar para fazer tudo o que quer, não é mimar, é amar, é dar olho no olho, é contar para aquela criança que ela tem luz, que ela fez algo que não foi bom, para ela inclusive. Derrubar a água no chão não é uma coisa boa, porque ela vai ter que pegar o pano para limpar. Isso é ruim, é chato. Mas ela é uma pessoa de ouro, ela tem luz no coraçãozinho dela. Mas a gente diz assim, você é um atrapalhado, tudo que você pega na mão, você deixa cair. Que a gente é gente, né? Então, tá tudo certo. Só que autoconhecimento exige consciência. Se nós queremos uma outra geração, a porrada não vale mais. Não vale, tá proibido. E deixar fazer tudo o que quer e não olhar, também tá proibido. Como é que nós temos que fazer? Deixar na mão de alguém e trabalhar 14 horas por dia, você não dá referência para o seu filho. O que você dá? Presente, você dá atenção na hora que pode, quando você não está cansado, e nem olha direito para ele. Você diz, não, tá bom, tudo bem. Não, educar primeiro é repetir as mesmas palavras milhões de vezes, para começar. E educar precisa tirar a bunda da cadeira. Vamos lá, Elo. Agora vamos focar então no adulto. Vamos lá. Com essa sede de vingança. Isso. É algo que a gente precisa entender que faz parte do nosso movimento e do nosso estágio de evolução como homens, a humanidade. Não tem nada errado, tá tudo certo, calma. A gente nega as nossas negatividades e aí não pode aprender com elas. Então, viver a negatividade ou viver a vingança faz parte do nosso processo de evolução. Nós só precisamos ampliar a nossa consciência e saber que nós estamos vivendo isso. Então, quando alguém me magoa, eu quero que o outro seja magoado. Eu quero que ele saiba o que foi que eu senti na pele. E isso é vingança. E não tem como negar, dizer, não, eu nunca vivi isso. Não, já viveu sim, às vezes por bobaginha, em briguinha de vizinhança. Você fica magoado com a pessoa. Então, qual é a saída? O primeiro passo é consciência. Então, aqui, quando nós falamos da criança ferida, nós nunca estamos falando dos pais. Os pais fizeram o melhor. É só pensar assim, baseado nos erros da sua educação, você não procurou fazer melhor para os seus filhos? Mas errou? Os nossos pais também. Por quê? Porque são humanos. Mas não é deles que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma criança, como ela absorveu a infância dela. E que toda criança sente a dor do abandono.
E não é por falta de amor, nem por falta de paz, não. É como a vida é. Nós somos criados por humanos. Para aprender como é a humanidade, ou como é que eu me torno gente, eu vou aprender todo o bem e todo o mal que compõe essa humanidade. Só que hoje, na vida adulta, o processo de vingança me paralisa. Enquanto ele foi útil na infância, ele hoje, na vida adulta, me paralisa. Eu fico muito tempo preso nesse processo. Por quê? Enquanto eu quero que o outro se machuque do mesmo jeito que eu fui machucada, eu paro de viver. Para eu continuar com o meu processo de vingança, eu fico sentindo e ressentindo aquela dor por muito tempo. E quando acontece algo de ruim para a pessoa, quanto de ruim tem que acontecer? A hora que a pessoa se estrepa e você fica sabendo, você fica feliz, satisfeito e acabou? Não é verdade. Porque toda vez que essa pessoa voltar na sua mente ou que você tiver notícias dessa pessoa, vai voltar a vontade que você tem de que a pessoa se estrepe. Nunca é olho por olho. Eu fui magoada e eu quero então agora que ele se magoe do mesmo jeito. Não, na vingança eu quero, ele me deu um tapa, eu dou um tapa mais um beliscão. Aí ele, para se vingar, me dá um tapa, mais um beliscão e um soco no nariz. Aí eu dou o tapa, o beliscão, um soco no nariz e um pontapé. Nunca é só essa dor que eu quero. A gente quer sempre dar um pouquinho a mais. E eu não me desprendo dessa pessoa. Nesse ciclo de vingança, eu preciso continuar magoado para me manter vingativo. Portanto, eu sinto e ressinto e a minha vida fica parada. Eu fico pensando na mágoa, no ressentimento o tempo todo. Mágoa, raiva, ressentimento e vingança volta para mágoa, raiva, ressentimento e vingança. Por isso é um ciclo. Se eu puder perdoar, perdoar é soltar, perdoar é compreender que sim, eu tenho todo o bem e todo o mal dentro de mim, eu sou um ser humano. Eu mereço perdão, eu fiz sem querer. É porque eu ainda não aprendi. O outro também. Se nós tivéssemos confiança no bem da humanidade, eu poderia compreender que o outro fez porque ainda não aprendeu a fazer diferente. Mas eu fico preocupado que ele tem que pagar. E a justiça, quem vai definir sou eu. Ora, o que é justiça? Às vezes a gente diz assim, eu vou deixar para lá, porque Deus está vendo. Aí a gente põe na mão de Deus fazer o trabalho sujo. Ele é que vai ter que fazer o outro pagar, porque eu fiquei magoada, é muito umbigo. Eu estou muito aqui na minha historinha. Então, o certo é realmente perdoar. É deixar. Só que volta e meia, por mais que as pessoas perdoem, volta e meia vem a mágoa novamente, né? Isso. E aí perdoa de novo. E estabelece limite. Você pode dizer assim, olha, comigo você não vai falar mais desse jeito. Comigo não pode. Acabou. Você pode estabelecer limite. Perdão não tem nada a ver com convivência, nem com reconciliação. Perdão é liberdade, perdão é um sentimento único, individual, intransferível. Eu perdoo, eu fico livre. Perdoa a dívida, mas não libero mais crédito. Então, aí não é perdão. Não é perdão? Claro que não. Mas se eu perdoo a dívida e libero o crédito, eu estou trazendo essa pessoa de volta para ela errar de novo e ficar em dívida. Não, eu não preciso conviver com ela. Então, é isso que eu estou falando, não libero mais crédito. Não. Deixa ela lá no canto dela. Isso. Ou eu posso sim dar uma outra chance, por que não? Então, assim, não precisa. E se toda hora eu não libero crédito e conto para todo mundo que eu não libero crédito, porque essa pessoa fez assim, 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 é porque, eu não dou não, porque assim, assim, assim. Se algo que me aconteceu de ruim, eu perdoar, mas ficar mais dura, fria, insegura, sentindo a minha autoestima baixa e não der mais crédito para ninguém.
Aí é porque você não perdoou, né? A vida não te dá lição para você piorar. Ela só te dá lição para você crescer e melhorar. Se aquela lição veio para você e você aprendeu a se fechar e não acreditar em mais ninguém, você não aprendeu a lição. Então, eu posso não mais dar crédito para aquela, mas eu estou aberta para o mundo e para as possibilidades. Eu não preciso mais conviver com o meu algoz. Aliás, por favor, não conviva, né? Você não vai dar a cara para bater, não é para fazer isso. Já apanhou uma vez, chega. Mas você pode liberá-lo. E liberar significa eu estou pronta aqui, vida. Eu aprendi. Eu estou disponível para as novas possibilidades. Agora, o que eu vejo, o que eu escuto é... Sabe por que eu fiquei assim? Sabe por que eu não confio mais em ninguém? Porque uma vez eu fui traída, uma vez aconteceu. Ah, tá, então você não aprendeu a lição. Porque a vida nunca vai te dar a lição de você piorar e de se fechar para o mundo e de ficar desconfiada do amor. As pessoas ficam desconfiadas. Elas dizem, não é verdade. Mas às vezes a gente também pode ser vítima de um comportamento ruim de alguém, porque a gente também não estava no caminho correto, né? E a gente também pode mudar, falar, não foi legal o que eu fiz, foi por isso que gerou aquilo, e aprender também nessa história, não pode? Isso é consciência, Cláudia, é isso mesmo. Todo relacionamento, eu sou responsável 100% pelos meus 50%. Os outros 50% é dele. Quando algo acontece aqui na relação, eu só posso olhar para os meus, mas eu preciso olhar para o meu comportamento. O que foi que eu fiz? Lembrando que nós somos uma usina geradora de energia. O que a gente gerar, a gente vai atrair. Então, se eu estou gerando um relacionamento tóxico, o que é que eu estou fazendo? Porque senão eu troco 6 por meia dúzia. E isso é muito comum. Eu troco de amigo e o amigo faz a mesma coisa. E aí as pessoas vêm dizendo, nossa, eu só tenho amigo traíra, eu agora não tenho mais amigo. E não para pensar que o seu comportamento foi igual. Exatamente. Se a gente não mudar o nosso jeito, vai se repetir. Como casamento. Pode casar 3, 4, 5, 6 vezes. O bandido vai ser o mesmo. Porque é você que é responsável por atrair esse relacionamento. Então, eu percebo onde eu errei e me perdoo por isso. Aí eu estou pronta para reciclagem. Aí eu estou pronta para mudar a minha usina geradora e aí eu vou gerar outra energia, vou gerar outra vibração. E isso é física, né? Na hora que eu gero outra vibração, olha só. Penso, sinto, vibro. A gente já sabe, vibrou, atraiu ou repeliu. Então, é física. O que você está pensando? Porque todo pensamento gera um sentimento e gera uma vibração no seu corpo. Gera uma crença e gera um comportamento. Tudo começa na cabeça. É por isso que a vingança começou quando a gente começou a pensar. E a gente só queria justiça. A gente só queria que nos tratassem melhor. Agora, na posição de vítima, eu usando as minhas negatividades, eu sendo grossa com o outro, desrespeitosa, às vezes violenta, às vezes apática. Às vezes a pessoa é tão apática, tão indiferente, que causa um nervo no outro parceiro, que ele tem vontade de sacudir, e ele fez, eu não fiz nada. É exatamente por isso que você está apanhando, porque não fez nada. É a sua parte no relacionamento. Então, toda a posição de vítima, toda vez, isso é 100%, que você se sente vítima de algo ou de alguém, você vai gerar o ciclo da vingança. O único jeito de não entrar nesse ciclo é ser autora da sua história, é passar a ser protagonista. Muito bem, essa doença veio, deixa eu ver o que ela vai me ensinar. Muito bem, esse relacionamento não está dando certo, deixa eu ver o que eu tenho que aprender com ele, o que eu estou fazendo, qual que é a minha porção nisso.
Consciência, Cláudia, é 50% da cura. Consciência. Então, não negue que nós entramos no ciclo vingativo. Podemos entrar mais ou entrar menos. Precisa ter muita bordoada para você querer se vingar, mas às vezes uma palavrinha mal dita já traz para você esse sentimento. É só entender, porque 50% está curado. A hora que eu entendo, nossa, eu estou querendo mesmo que o outro se dane. Isso não é justiça, é vingança. Eu me perdoo por isso, porque eu sou humana. É verdade, eu entrei no ciclo. Opa, eu quero sair disso. Eu me perdoo, penso diferente, sinto diferente, vibro diferente e liberto o outro. E ajo diferente de quando eu agia quando era apenas um bebezinho, né? Exatamente. Que aí o bebezinho gritava, esperneava, fazia pirraça. Ou então aquele que foi super exigido, fica mudo, não se coloca, não fala o que está sentindo, né? E sofre calado. Perfeccionista, quer tudo certo. Aí a gente pode olhar de forma diferente e fazer diferente. Agora, principalmente, olhar para o outro. Ninguém é mau e ninguém é o que é porque quer. Nós somos consequência da nossa história. E se a gente puder olhar que o outro é consequência da história dele, é ficar curioso. O que será que aconteceu nessa infância para essa pessoa ser tão estúpida? Agora, é dela. Eu não tenho nada a ver com isso. E aí eu tô de saída, sabe? Ó, comigo não dá. Essa relação... essa reflexão pessoal também vale a pena ser feita? Assim, por que eu sou tão irritada? Por que eu sou tão grosseira? Por que eu sou tão pavio curto? Será que aconteceu na minha infância? Porque como você falou que isso não vem muitas vezes para o consciente, será que a pessoa sozinha ela consegue encontrar essas respostas? Consegue. No meu livro Mapa da Felicidade, eu faço as perguntas. E com as perguntas, a pessoa vai voltando para a sua própria história, né? A minha missão é essa na vida, né? É fazer pergunta, é te provocar. É falar, pera, do jeito que você tá lindo, mas vamos mais? Então, foi o que eu fiz com você hoje. Você é vingativa. Você faz, eu? Vamos lá na consciência, e isso não te tira nenhum valor. E tem um lado até bom, né, da gente entender que é vingativo, porque eu não sei o que é, porque o melhor é a gente assumir que a gente tem essa necessidade, né? E que bom que não seja aquela necessidade abafada, porque isso também deve adoecer, né? Do tipo, não consigo falar, não consigo me colocar, eu me fecho aqui, e aí eu adoeço aqui mesmo, né? E eu tô aqui, né? Numa panela de pressão. Você falou do seu livro Mapa da Felicidade. Gente, que livro bom! Já me falaram algumas vezes que livro não se empresta. Esse é um arrependimento. Eu não quero me vingar de quem não me devolveu o livro, não, mas que eu emprestei esse livro. Puxa, a próxima vez eu vou trazer. E não me devolveram, e isso me faz falta, porque toda vez eu quero falar... Às vezes a pessoa vai lá em casa e fala assim, eu queria tanto ter esse livro para te emprestar, mas eu emprestei uma vez, a pessoa não me devolveu. Devolva meu Mapa da Felicidade, ou então me dê um outro. Porque, eu já mandei de presente para algumas pessoas também, porque eu acho que esse livro, eu tenho certeza que para mim foi assim, ele é uma terapia de 5 anos numa leitura que você faz em alguns dias, tá? Se você fizer direitinho, cumprir os exercícios, fizer toda essa viagem interna, ele cura, viu? Ele é um show. Ele me ajudou muito, já te falei isso, né? É exatamente esse o papel. Tem cura dentro de nós, assim como tem doença. E a gente precisa entender que tem uma criança ferida, que a única coisa que ela está pedindo é amor. E a gente fica brigando com ela. Não, brigar nós já brigamos, já brigaram com a gente na infância, agora não precisa mais. Quer fazer uma coisa diferente do que foi feito na sua infância? Se pega no colo, se abraça. Isso não é mimo, isso é amor. Mimo é deixar fazer tudo o que quer. E tem crianças que são abandonadas e mimadas, essa é a pior coisa. Teve coisas, foi autorizada a fazer tudo, mas nunca foi olhada, nunca foi vista. Agora, todo sentimento que a gente experimenta de abandono, de rejeição ou de exclusão, é um sentimento lá da infância? Não tem nada legítimo? Um adulto não pode se sentir assim? Não.
É? Abandonado, rejeitado, excluído, com medo e não merecimento, se sentindo não bom o suficiente. Tudo aprendido até 3 anos de idade. Viu? Então, se você estiver sentindo alguma coisa dessas, acolhe a sua criança bonitinha, passou. Tá bom. E se perdoa, porque nós estamos em processo, Cláudia. A gente não está pronto, né? Nós estamos em processo. Daqui a pouquinho a gente já está melhor do que foi hoje, com muito perdão no coração. Que joia, né? Acompanhou o papo? É um papo bem cabeça, né, gente? É bem cabeça. Assim, é um papo que precisa colar aqui, fazer essa viagem, deixar os pensamentos irem te conduzindo. Que coisa encantadora que é o ser humano, né? Eu sou encantada com essa máquina aqui. Eu também. É uma perfeição, é maravilhoso. Também. E não é só máquina, né? Não, é um todo maravilhoso, uma fonte de amor inesgotável. Incrível. Heloísa Capelas, ela está no centrohoffman.com.br, é o site, ou heloisacapelas.com.br. Tá fazendo um monte de live, que eu só tô de olho lá no Instagram. Heloísa Capelas, entra lá, viu Heloísa na live, já assista, porque você vai gostar muito, tá? E siga a Heloísa. E no Face é ao contrário, Capelas Heloísa. E tem também o YouTube do Centro Hoffman. Elô, muito obrigada. Volta rápido, porque eu tava com saudade de você. Eu também. Viu? Que bom, e até agora a próxima. Acabou. Obrigada. Beijo. Obrigada.